Fala galera, vamos hoje resolver 9 exercícios de mudança de estado físico. Foi um dos assuntos que a gente estudou na nossa playlist de introdução à química aí. E caso você não seja inscrito no canal, se inscreva que eu vou disponibilizar todos os exercícios resolvidos nessa playlist, também em outras playlists do canal, assim que a gente chegar à marca de 5.000 inscritos. Então se inscreva aí galera. Então vamos lá. Primeira questão da FUNESP fala o seguinte: o naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina, à temperatura ambiente, têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da. Então ele quer que você diga por que o naftalina está desaparecendo. Qual o fenômeno? Gente, isso é o que? Uma mudança de estado físico. O naftalina, que são essas bolinhas, elas eram muito comuns, sabe? Aqueles antigos aí, meus avós, sabe? Uma pessoa mais antiga, sempre usava nas roupas. Eles colocavam dentro do guarda-roupa várias bolinhas. Quando eu era criança, eu via aquelas bolinhas. Aí passava um tempo, eu voltava lá, as bolinhas tinham desaparecido. Porque, galera, houve mudança de estado físico. Muito simples. A bolinha estava no estado sólido, como a gente pode ver aqui. Ela passou diretamente para o estado gasoso. Por isso que a questão fez bem frisar, sem deixar resíduos, tá? Então desapareceu mesmo. E o que a gente chama para isso, cara? Quando passa do estado sólido para o gasoso diretamente. A gente chama de sublimação, né, galera? Sublimação. Então a resposta da primeira questão é a letra B de bola. Ocorreu o fenômeno da sublimação, que é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Gente, vamos agora para a segunda questão da UFSM Rio Grande do Sul. Fala o seguinte: com relação aos processos de mudança de estado físico de uma substância, pode-se afirmar que são endotérmicos, isto é, absorvem energia de A a E. Então, gente, é o seguinte: essa questão quer que você identifique quais são os processos, né, as mudanças de estado físico que são endotérmicos, ou seja, que é necessário absorver energia para que ocorra a mudança de estado. Como eu falei para vocês quando a gente trabalhou lá, a gente tinha lá o sólido, o líquido, o gasoso. A passagem do estado sólido para o líquido necessariamente absorve energia, e todos nesse sentido. Todos no sentido da esquerda para a direita absorvem energia. Então, a do sólido para o líquido a gente chama de fusão, absorve energia. Do líquido para o gasoso a gente chama de vaporização, absorve energia. E do sólido para o gasoso, que é a sublimação. Então, como resposta, você tem que encontrar isso. Todos que vão desse sentido para cá, eles liberam energia para mudar de estado, para retornar ao estado anterior, tá bom? Então tem que ter fusão, vaporização e sublimação na resposta. Vamos lá, letra A. Vaporização, ok. Solidificação, não. Solidificação é um processo exotérmico. Liquefação, a mesma coisa. Processo exotérmico, não endotérmico. Liquefação, exotérmico, já está errada a letra A, está errada a letra B. Na letra C, solidificação é um processo exotérmico também, está eliminado. Na D, solidificação também é um processo exotérmico. Então, como alternativa, resposta aí de Enem: sublimação, fusão, vaporização, tá? Que são os processos que é necessário absorver energia para que ocorra a mudança de estado físico. Então, questão bem tranquila aí. Terceira questão da Marquense de São Paulo fala o seguinte: as fases de agregação para as substâncias abaixo, quando exposta a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente. Então, eles querem que você identifique qual o estado físico que está o mercúrio, amônio, benzeno, naftaleno, numa temperatura de 30 graus Celsius, tá bom? Então, vamos analisar. Vocês podem fazer essa questão de várias formas. Pode fazer uma tabelinha com as temperaturas, colocar ela sobre uma linha, aí vocês que sabem. Eu, como não tenho espaço e também eu sempre gosto de resolver assim, eu só faço colocar o quê? Sólido, líquido aqui, né? Porque a gente está com ponto de fusão. Líquido gasoso, e eu repito isso para as demais substâncias aqui. Por quê? Porque a gente está aqui diante dos pontos de fusão e de ebulição. O ponto de fusão, passagem do estado sólido para o líquido, e o ponto de ebulição, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então eu repito aqui e eu analiso aqui mesmo na tabela com a temperatura dada, lembrando que a temperatura é de 30 graus Celsius. Então vamos lá. A 30 graus Celsius, o mercúrio ele é o que, galera? A 30 graus Celsius, vamos ver. Se o ponto de fusão dele é menos 38 e um pouquinho aí, então ele passa do estado sólido para o líquido nessa temperatura. E a 356,9 graus Celsius, ele passa para o estado gasoso. Como o 30, pessoal, está nesse intervalo aqui, de menos 38 a 356, tudo aqui é o que? É estado líquido.
Então, o mercúrio, ele está no estado líquido, tá bom? A amônia, vamos lá, 30 graus Celsius. Se o ponto de fusão dela, ela passa do estado sólido para o líquido a menos 77 graus Celsius, e o ponto de ebulição dela é menos 33,4, 30 graus Celsius é maior do que esses dois números, então ele vai estar para cá. O 30 graus Celsius vai estar para cá, pessoal. É maior do que esses números aqui. Se é maior, tudo que está maior do que menos 33,4 graus Celsius está no estado gasoso. Então, a amônia, 30 graus Celsius, ela está no estado gasoso. O benzeno, vamos lá. Se o benzeno tem ponto de fusão 5,5 graus Celsius e o ponto de ebulição dele 80 graus Celsius, o 30 graus Celsius está entre esses dois. Se está entre esses dois, galera, tudo que está entre esses dois estão no estado líquido, tá bom? Então, o benzeno está no estado líquido a 30 graus Celsius. O naftaleno, como o naftaleno tem ponto de fusão 80 graus Celsius e 30 é menor do que 80, ele está no estado sólido, tá bom? Ele é menor do que esse ponto aqui. Então, tudo à esquerda está no estado sólido. Então, o naftaleno está no estado sólido. Então, a ordem tem que ser líquido, gasoso, líquido, sólido. Vamos lá? Sólido aqui está eliminado. Líquido, ok. Mas aqui fala sólido, está eliminado. Na C, líquido, ok. Gasoso, ok. Líquido, ok. E sólido, ok. Então, resposta C de coração. O resto aqui fala gasoso e aqui começa com sólido, está eliminado. Tá bom? Então, resposta aí da terceira questão, C de coração. Bem tranquilo ela. Quarta questão da UGF Rio de Janeiro. O aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, na aldeia de não sei o que, por exemplo, as geleiras já demoraram mais a congelar no inverno, descongelam mais rapidamente na primavera e há mais iceberg. Desde 1971, a temperatura aumentou em média 2 graus Celsius. As mudanças de estado descritas no texto são repetitivamente, então tranquila essa questão, galera. Como a gente tem bem aqui, ó, que devido ao aquecimento global, as geleiras já demoram mais a congelar. Como elas estão demorando mais a congelar, significa que elas estão tendo dificuldade de passar do estado líquido para o estado sólido. E a passagem do estado líquido para o estado sólido, na química a gente chama de quê? De solidificação, tá bom? Então a primeira resposta tem que ser solidificação. E aqui fala mais, e descongelam mais rapidamente na primavera. O descongela significa que tu está saindo do estado sólido para o estado líquido. Então, do sólido para o líquido, a gente chama isso de quê? De fusão. Então, a primeira resposta tem que ser solidificação e a segunda resposta tem que ser fusão. Então, analisando as alternativas, a letra A fala solidificação e fusão, resposta A de amor. Os demais aí estão completamente incorreto, tá bom? Então, a questão simples aí, o gelo, ele está demorando a ficar sólido, está demorando a congelar, solidificação. Ele está o que? Ele está descongelando rápido. Aí nós temos a fusão, tá bom? Quinta questão, PUC de Minas Gerais, fala o seguinte. Numa praia, em pleno verão, um estudante de química observou que o carrinho de picolé usava gelo seco para retardar o degelo dos picolé. Pediu ao vendedor um pedaço de gelo e colocou num copo com água, ocorrendo a formação de fumaças brancas. Observou então o fenômeno de... Então ele está vendo lá o gelo seco. O gelo seco é algo muito usado aí em bebidas, é muito usado também em shows musicais, por exemplo, em rock, para fazer aqueles efeitos especiais. Por quê? O gelo seco ele passa automaticamente do estado sólido para o estado gasoso, tá? O vapor aí. Então, como ele tava lá, pegou alguns pedaços de gelo seco e logo depois começou a aparecer fumaças brancas, pessoal, significa que ele passou diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Isso na química a gente chama de quê? De sublimação. Sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Então, a resposta aí da quinta questão é B. Demais aí está totalmente incorreto. Tá? Uma questão também muito simples e sem muito mistério. Vamos para a próxima aqui, a sexta questão. Considere a tabela seguinte. Então, tu tem ali oxigênio, fenol, pentano, com seus respectivos pontos de fusão e de ebulição. Fala lá, qual o estado físico dessa substância à temperatura ambiente? Observação, considere 20 graus Celsius como a temperatura ambiente. Então, ele quer a 20 graus Celsius, qual estado da matéria está o oxigênio, está o fenol e um pentano. Como falei,
Quando surgir essa questão, vocês podem fazer um gráfico, pode fazer uma linha colocando os pontos de fusão e ebulição. Eu analiso no próprio gráfico, porque eu não tenho muito espaço aqui. Então vamos lá, a gente vai usar a temperatura de 20 graus Celsius, tá? Gravem bem isso, 20 graus Celsius. Então vamos lá, 20 graus Celsius. O oxigênio tem ponto de fusão menos 218,4. O ponto de ebulição do oxigênio é menos 83. Então 20 graus Celsius vai estar para cá, pessoal. Tudo que está para cá, a gente vai ter o quê? Como aqui é ponto de ebulição, aqui é o estado líquido, aqui é o estado gasoso. Passagem do estado líquido para o gasoso. Então tudo que está nessa direção faz o oxigênio estar no estado gasoso. Então a primeira resposta é o quê? Gás para o oxigênio, tá bom? Fenol, galera. A 20 graus Celsius, o fenol, o quê? O ponto de fusão dele é 43, o ponto de ebulição 182. Como a gente está analisando 20, 20 é menor do que 43, tá bom? Então 20 está para cá. Então tudo que está atrás do ponto de fusão a gente considera o quê? No estado sólido. Lembre que o ponto de fusão é passar do estado sólido para o líquido. Então aqui tem sólido e aqui tem líquido. Então como ele está da esquerda, a gente tem tudo no estado sólido. Então o fenol a 20 graus Celsius está no estado sólido. E o pentano, pessoal? Como o pentano tem ponto de fusão menos 130 graus Celsius e o ponto de ebulição dele 36,6, significa que o seu ponto, o 20 graus Celsius, está mais ou menos por aqui. Se está mais ou menos por aqui, a gente está aqui num ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, como é menor do que aqui, é maior do que menos 130. Então, tudo que está nessa faixa aqui está no estado líquido da matéria. Então, a 20 graus Celsius, o pentano está no estado líquido. Então, sua resposta tem que ser gasoso para o oxigênio, sólido para o fenol e líquido para o pentano. Então, é exatamente isso. O oxigênio é gasoso, o fenol é sólido e o pentano é líquido a 20 graus Celsius, tá? Só isso mesmo, porque a questão não pediu para te justificar nada, tá bom? Sétima questão, Univale Santa Catarina, fala o seguinte: o café solúvel é obtido a partir do café comum dissolvido em água. A solução é congelada e a seguir diminui-se bruscamente a pressão. Com isso, a água em estado sólido passa rapidamente para o estado gasoso, sendo eliminado do sistema por sucção. Com a remoção da água do sistema, por esse motivo, resta o café em pó e seco. Neste processo foram envolvidas as seguintes mudanças de estado. Vamos procurar umas palavrinhas-chave. Como a solução foi congelada, significa que ela estava no estado líquido e passou para o estado sólido. A mudança do estado líquido para o estado sólido é chamado de solidificação na química, tá bom? Aí fala bem aqui mais. Rapidamente, com isso, a água em estado sólido passa rapidamente para o estado gasoso. A mudança do estado sólido diretamente para o estado gasoso, a gente chama de sublimação na química. Então, a primeira resposta tem que ser solidificação e a segunda resposta, sublimação. Então, vamos lá. Solidificação, ok, só que aqui fala condensação, está errado. A B, solidificação e sublimação. Então, a resposta da sétima é a letra B de bola. O resto aí está completamente eliminado, tá bom? Então, essa questão bastou vocês deixarem uma palavrinha-chave aí para vocês verem qual mudança de estado físico era. Oitava questão, Facipam, Minas Gerais. Observe. Uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha com água deixada no freezer, uma vasilha com água deixada no fogo, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então ele está te dando alguns fenômenos aí, quer que você diga qual tipo de mudança de estado físico está acontecendo. Sublimação, solidificação, tal, entre outros. Vamos lá. A pedra de naftalina foi a primeira questão que a gente resolveu aqui, que eu mostrei lá aquelas pedras que eram muito utilizadas em roupas para afastar baratas e tal. Elas sempre passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso, tá? Quando isso acontece, a gente tem o fenômeno da sublimação. Então, a primeira resposta vai ser a sublimação, tá bom? Sublimação. Tá um B aqui, vocês entenderam. Uma vasilha com água deixar no freezer. Quando tu deixa uma vasilha com água no freezer, galera, a água estava no estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Quando isso acontece, nós temos um fenômeno chamado de solidificação. Então, a segunda resposta é a solidificação, tá bom? Sublimação e solidificação. Na terceira, a gente tem o que? Uma vasilha com água deixada no fogo. Quando tu deixa uma vasilha com água deixada no fogo, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso ou de vapor. Quando isso acontece, ocorre o fenômeno da
evaporação, tá? Que é um tipo, uma subdivisão da vaporização. Então aqui a gente vai ter a evaporação, tá bom? A evaporação. Quarta, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Bem, como o chumbo ele estava no estado sólido, você aqueceu, ele se derreteu, passou para o estado líquido. Quando isso acontece, nós temos o fenômeno da fusão, tá bom? Então, fusão é o nome desse fenômeno. Vou colocar FU aqui. Então, tem que ser sublimação, solidificação, evaporação e fusão nessa hora. Então, vamos lá. Sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Então, resposta, galera, da oitava é a letra A de amor. O resto está completamente errado. Aqui fala sublimação, sublimação, está errado. Aqui começa com fusão, está errado. Aqui começa com evaporação e na D também. Na D e a E. Então, resposta realmente A de amor. E a última questão de hoje, olha, uma questão do Enem. Tá vendo, galera? Até no Enem cai mudança de estado físico da matéria. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, alguma das moléculas do líquido pode ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é. Então, galera, o líquido ele vai começando a absorver energia até que ele vai subir para a atmosfera. Então, se ele estava no estado líquido, ele absorve energia e sobe para a atmosfera, ele passa para o estado o quê? Para o estado gasoso, galera. E a passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamada de evaporação. Tá bom? Então, resposta C de coração. Então, meus amigos, é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Forte abraço a todos e até mais.